6 meses não, 4 meses antes, né, 120 dias, você já tem que ligar o sinal de alerta. Isso vai ser mais ou menos setembro ali, né? Então, se o contrato acaba em dezembro, em setembro ali, ó, já bota o seu despertador ali, coloca ali no seu calendário para você, no mínimo, iniciar os trâmites para prorrogação. Ou, se for o caso, iniciar um novo processo solicitatório. Por quê? Porque se acabar o prazo de vigência do contrato, você não pode prorrogar aquele contrato. Não se prorroga contrato extinto. Acabou o prazo, o contrato está extinto, eu não posso prorrogar. Então, isso é um ponto que pode gerar responsabilização. Se você é gestor do contrato e não faz o controle do prazo e deixa acabar o prazo do contrato sem providências tempestivas para prorrogação, você pode vir a ser responsabilizado. E guardem esse prazo de 120 dias. É um prazo que o decreto coloca com antecedência mínima para você iniciar esses procedimentos. Aí você vai, a gente vai ver daqui a pouco, vai consultar a empresa, se ela tem interesse em prorrogar, vai verificar o relatório de execução ali feito pelo fiscal, vai verificar a vantajosidade do preço, sobretudo através de uma pesquisa de preços. Eu vou mostrar para vocês como é que é essa prorrogação. Mas 120 dias já começa ali a deflagrar o processo. Encaminhar o requerimento à contratada de prorrogação do prazo de execução do objeto ou da vigência do contrato à autoridade competente, instruindo o processo com relatório contendo opinião conclusiva e dados que comprovem o impedimento de cumprimento do prazo pela contratada, bem como se a necessidade de prorrogação decorreu de culpa da contratada. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui, sobretudo, nos casos dos prazos de contratos por escopo. Lembra? Nos contratos por escopo, em que você tem um resultado final que você tem que atingir, como no caso de uma obra, você vai ter um prazo de vigência e um prazo de execução. O prazo de execução ele vai estar dentro, obviamente, do prazo de vigência. Eu não posso ter um prazo de execução posterior à vigência do contrato. E aí, eventualmente, esse prazo de execução não vai ser o suficiente. Vai ter que prorrogar aquele prazo. E isso tem que estar documentado. Tem que estar documentado ali com as razões da contratada, no sentido de que ela não vai conseguir cumprir aquele prazo, não vai conseguir entregar a obra em 2 anos, por exemplo. E tem que ter um relatório também, sobretudo por parte do fiscal técnico, dizendo se houve culpa da contratada. Para quê? Para eventualmente eu abrir um processo sancionatório contra ela. Então o gestor tem que ter essa atenção também. Olha só o inciso 19 também, muito importante. Encaminhar o procedimento à assessoria jurídica da pasta com antecedência de pelo menos 30 dias do fim da vigência do respectivo contrato, instruindo o processo com toda a documentação necessária, inclusive o checklist de prorrogação da PGE e manifestação conclusiva do gestor e fiscal acerca da manutenção dos requisitos de habilitação pela contratada, bem como sobre a viabilidade da prorrogação. Então, além daquela antecedência mínima de 120 dias para você iniciar os procedimentos necessários para a prorrogação, você também tem que observar esse prazo aqui, encaminhar no mínimo com 30 dias de antecedência para a assessoria jurídica. Só que para encaminhar para a assessoria jurídica, o processo tem que estar instruído já com tudo, né, com os documentos de habilitação da contratada, com a manifestação de concordância dela, com o relatório do fiscal, pela vantajosidade técnica e pertinência da prorrogação, a vantajosidade econômica, né, pesquisa de preço, se for o caso, enfim, tudo que foi necessário para a prorrogação, você tem que encaminhar já para o jurídico com essa antecedência mínima de 30 dias. Então, como é que funciona? 120 dias, ó, ligou o sinal de alerta, tem que começar a correr atrás dessas providências. Juntou tudo até 30 dias para que se mande para o jurídico, ele tenha esse prazo para análise. Comunicar à autoridade competente aos setores de interesse os eventuais atrasos e os pedidos de prorrogação dos prazos de entrega e gestão do objeto.
Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais quanto ao cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado. Analisar esses relatórios. Normalmente, pessoal, o gestor do contrato não é ele que faz o relatório da execução do contrato. Isso é uma matéria mais afeta o fiscal técnico do contrato. Só que ele vai analisar esse relatório, porque se ele verificar ali, diante desse relatório, que há um inadimplemento, há alguma questão que tenha que ensejar ali um acréscimo, uma supressão do objeto, ou um reequilíbrio daquele contrato, ele vai ter que adotar as providências. Então, ele tem essa atribuição de análise dos relatórios e das documentações também. Elaborar ou solicitar justificativa técnica robusta quando couber, vinculada ao atendimento da necessidade ou problema e ao objetivo contratual, demonstrando as causas e consequências com vistas à alteração unilateral do contrato pela administração. Eu vou falar daqui a pouco da alteração unilateral. Foi até uma dúvida do colega aqui no intervalo, né? A administração ela pode alterar o contrato a qualquer tempo unilateralmente, é uma prerrogativa dela. Só que ela tem que ser justificada. Não é um arbítrio, é uma prerrogativa. Então tem que haver justificativa. E quem vai elaborar ou solicitar que outra pessoa elabore, o fiscal, por exemplo, essa justificativa é o gestor, porque tem que estar fundamentado no processo as razões dessa alteração unilateral do contrato. Analisar os casos de necessidade de acréscimo ou supressões do objeto sob o prisma dos limites legais e encaminhar a autoridade competente para a decisão. Então, preciso acrescer o objeto, preciso suprimir o objeto. O gestor tem que estar atento a isso. E o principal, controlar os limites. Então, aquele limite de 25% para acréscimo ou supressões, o gestor do contrato tem que estar atento porque ele não pode ser superado, salvo no caso de reforma de edifício e equipamento, que a lei permite até 50% a supressão, mas é um caso específico. A regra é 25%, eu vou falar disso daqui a pouco. Cuidar para que qualquer alteração contratual seja promovida por apostilamento ou por termo aditivo, quando cabível, ou seja, formalizar a alteração. Eu não posso alterar o contrato sem formalizar. Eu tenho que formalizar, sobretudo através de um termo aditivo. Mas em alguns casos eu posso fazer um apostilamento, que é um mero registro, que nem caracteriza uma alteração propriamente dita. Por exemplo, reajuste. Reajuste pode ser feito por apostilamento. Mas existe a necessidade de se formalizar isso. E quem cuida disso é também o gestor do contrato. Notificar a contratada estabelecendo prazo para o cumprimento das obrigações contratuais ou para que dê início à correção dos defeitos ou desconformidades com o objeto da contratação. Então, constatou uma irregularidade, o fiscal lá na ponta constatou, ele vai relatar isso para o gestor, é uma obrigação dele relatar, e aí o gestor vai ter que notificar a contratada formalmente para que ela regularize aquela situação, aquela irregularidade. E, inciso 32, adotar as medidas necessárias para aplicação de sanções e de rescisão contratual, cabendo à autoridade competente a deflagração do respectivo procedimento. Então, aquilo que eu falei, e vou falar melhor amanhã também, na parte de sanções. O fiscal constatou a irregularidade, ele vai colocar isso no processo. E aí o gestor do contrato vai ver, e realmente aqui é um caso de uma irregularidade séria, preciso abrir um processo sancionatório, vou recomendar a abertura desse processo. E aí a autoridade competente é que vai fazer a abertura. Não pode o gestor do contrato abrir por si só, ele recomenda essa abertura. Importância do gestor na prorrogação de contratos, ele tem um papel fundamental, tanto que o 22, parágrafo 1º, ele vai trazer ali algumas formalidades que o gestor do contrato precisa seguir na hora dessa prorrogação. Lembra daquele prazo de 120 dias, né, que ele tem que iniciar,
E aí ele vai ter que fazer tudo isso aqui, ó, tudo que está no 22, parágrafo 1º. Verificar a existência de possibilidade de prorrogação daquele contrato no edital, porque eu só posso prorrogar se o edital e o contrato permitirem. Se não houver essa previsão de possibilidade de prorrogação, entende-se que é improrrogável. Então, é erro grosseiro você prorrogar um contrato sem haver essa possibilidade de previsão, sem essa previsão de possibilidade de prorrogação no edital e no contrato. Não pode prorrogar. Não pode. Não, mas Não pode. Tem acórdãos do TCU, enunciado da PGE, não pode prorrogar sem previsão no edital e no contrato. Existe até corrente doutrinária minoritária, o Carvalho Filho defende que isso decorre da lei, essa possibilidade, mas é minoritário, é altamente minoritário. Tanto o enunciado da PGE, orientação da AGU, acórdãos de tribunais de contas, e agora até o artigo 107 da lei fala expressamente que tem que ter previsão no edital, então tem que ter. Se não tiver, não pode. Por quê? Aí tem a justificativa para isso, né? Não é só uma burocracia. Porque quando há a licitação, aquele edital foi colocado na rua lá, sem a possibilidade de prorrogação. Então, todo mundo apresentou as propostas na licitação, todas as empresas precificaram aquela não prorrogação, né? Então, elas já vão colocar isso no preço dela na proposta, já que não vai ter prorrogação, o contrato vai durar, por exemplo, 1 ano só, então eu vou botar uma proposta aqui que eu possa amortizar aqui meu investimento, enfim. Ela precifica isso. E aí, se durante o curso do contrato eu permito a prorrogação que não estava prevista, isso viola o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e também viola a própria impessoalidade, porque isso desvirtua aquilo que foi considerado na licitação. Então, existe uma justificativa econômica também para isso, né, além da justificativa jurídica. Se acabar o prazo, não sendo um contrato por escopo, né, porque como a gente viu no contrato por escopo é diferente, não extingue, mas não sendo um contrato por escopo, acabou o prazo, já era, não posso prorrogar aquele contrato. O que eu faço? Ou emergencial ou TAC, termo de ajuste de contas. Só que o problema é que não é o correto, né? Isso aí vai gerar um ônus argumentativo ali no processo de pagamento do TAC, os tribunais de contas vão ficar em cima, pode gerar responsabilização, né? Se não houver adequadamente ali a prorrogação tempestiva, né? Então, muito cuidado com isso. Não pode deixar o prazo expirar. Não, mas aí a responsabilidade é do jurídico que ficou na caixa dele. Aí não tem como. É assim, qualquer situação que acontecer nesse sentido, acabou o prazo, porque alguém comeu barriga, deixou na caixa lá, não viu e acabou o prazo. Vai ter que abrir uma sindicância. Inclusive, para você pagar o TAC, o decreto de TAC exige sindicância. Então, você tem que abrir a sindicância para apurar quem foi o responsável. E a sindicância tem que ser uma sindicância efetiva ali, apontando a irregularidade, apontando o responsável. Não é aquela sindicância passa-pano, não foi encontrado, né, que a gente vê muito. Porque senão isso pode gerar questionamento dos órgãos de controle também, do Tribunal de Contas. Mas é importantíssimo que você tenha essa possibilidade de prorrogação no edital e no contrato, que você tenha a prorrogação dentro do prazo, obviamente, né? Tem que ter manifestação do interesse da administração quanto à prorrogação, tá?
A prorrogação não é um direito subjetivo do contratado. Não é um direito subjetivo do contratado. Se a administração não quiser, ela não precisa prorrogar, né? Se ela quiser deixar o contrato acabar e licitar novamente aquele objeto, não tem problema. Então, tem que ter uma manifestação de interesse da administração na continuidade e tem que ter a manifestação de interesse do contratado, né? Porque a administração não pode impor também. Ela não pode impor a prorrogação ao contratado. Se ele não quiser continuar com o contrato, também não tem o que fazer, vai ter que licitar de novo. A prorrogação é um ato bilateral, ela depende de concordância de ambas as partes. E também não posso alterar o objeto do contrato na prorrogação, né? Eu não posso, na prorrogação, aproveitar ali e alterar substancialmente o objeto. Não é que eu não possa eventualmente acrescer, suprimir, eu posso fazer isso, mas o que eu não posso é alterar o objeto, a substância do objeto e o escopo do contrato. Além disso, pesquisa de preços, quando for o caso, né, e normalmente, né, é recomendável que você faça, de fato, uma pesquisa formal de preço para verificar se o preço praticado no contrato ele é compatível com o mercado. Demonstração da existência de disponibilidade orçamentária. Tem que ter orçamento para prorrogar, né? Não posso prorrogar sem orçamento. E comprovação dos requisitos de habilitação da contratada, né? Tem que juntar todas as certidões novamente, né? Então, isso tem que estar no processo. E quem cuida disso? O gestor do contrato. Aí aquele parágrafo 2º que eu falei, né? Lembra que eu falei dele? Nos casos em que houver apenas um fiscal do contrato, a atestação da nota fiscal de que trata o inciso 23 ficará a cargo deste e da autoridade competente ou de servidor por ela designado. Por quê? Porque você tem que ter o ateste por 2 fiscais, pelo menos. E aí, não tendo, o que o decreto permite? Aliás, o decreto exige. Alguém tem que atestar, né? Quem que vai ser? Vai ser a autoridade competente ou servidor por ela designado. O que não pode é deixar de ter o ateste. Eu não posso deixar de ter o ateste porque não tem 2 fiscais. Não. Alguém vai ter que atestar. Seja a autoridade designando isso para o gestor do contrato, enfim. Alguém vai ter que atestar. E aí vamos passar para as atribuições agora dos fiscais. Falei do gestor do contrato, como eu disse, esse papel de gerenciamento, papel mais voltado ali a aspectos essenciais do contrato, prazo, equilíbrio, alterações. E o fiscal é o cara que está ali na ponta, é o cara que está ali próximo do objeto contratual. É o chão de fábrica, exatamente. E aí você tem atribuições comuns, em que todos os fiscais vão ter que exercer, seja ele administrativo, seja ele técnico. Essas atribuições estão no artigo 24. É competência comum dos fiscais do contrato, por exemplo, conhecer os instrumentos de gestão e fiscalização, do artigo 19, verificar se estão atendidas as especificações contidas no termo de referência, no edital, porque é aquilo que eu falei, você não pode alterar no contrato aquilo que foi licitado. Então, o fiscal tem essa atribuição, os fiscais têm essa atribuição de verificar essa compatibilidade. Efetuar o registro de ocorrências no processo administrativo de gestão e fiscalização. Isso está na lei também, o fiscal tem que sempre anotar eventuais intercorrências que surjam no contrato, na execução contratual. Certificar-se de que o preposto da empresa contratada está ciente das obrigações assumidas pela contratada. A contratada normalmente vai ter um preposto ali, um representante dela na execução do contrato. E aí o fiscal vai ter uma atribuição muito próxima ali. Inclusive, ele tem que verificar se, de fato, esse preposto está ciente das obrigações que a contratada assumiu. Esclarecer dúvidas do preposto na execução contratual. Vejam que o fiscal tem esse papel próximo do preposto. Antecipar-se a solucionar problemas que afetem a relação contratual. O fiscal tem que ter um papel proativo, né? Não é só ficar esperando aparecer o processo ali, não. Ele precisa, de fato, acompanhar
a execução e antecipar até alguns problemas. Procurar auxílio junto às áreas competentes, no caso de dúvidas técnicas ou administrativas. Averiguar se é a contratada que executa o contrato, bem como que não existe exceção ou subcontratação fora das hipóteses legais admitidas. Então, isso é comum às vezes. Você vai lá, o fiscal vai lá, certo dia ele resolve dar uma batida na obra ali, aí vê que a empresa que está executando, tem até o brasão dela lá, o símbolo, é outra totalmente diferente daquela que ganhou a licitação. Houve uma subcontratação sem a ciência, sem a concordância da administração, o que é irregular. Então, o fiscal vai anotar isso. Vai anotar para que, eventualmente, a empresa seja até responsabilizada. Comunicar ao gestor qualquer falta cometida pela contratada. Como eu disse, quem constata inicialmente ali a irregularidade é o fiscal. Aí ele anota isso no processo para que o gestor tome as providências e, ao final, a autoridade, se for o caso, abra o processo sancionatório. Dar ciência ao gestor com antecedência razoável da possibilidade de não conclusão do objeto. Aquilo que eu falei, né? Você vai ter o prazo de execução e o prazo de vigência. Eventualmente, o fiscal vai se antecipar. Ó, o prazo de execução e de vigência daquela obra é, por exemplo, execução 1 ano e 8 meses, vigência 2 anos. Deu 1 ano e 6 meses de contrato. A obra está na fundação ainda? Não vai concluir. Então, o fiscal já vai falar, ó, não vai dar tempo, vamos ter que já tomar providências aqui, se for o caso, até para punir a empresa. Eu não extingo o contrato, que é um contrato por escopo no caso de obra, mas as providências vão ter que ser tomadas. Aplicar os acordos de nível de serviço, as faturas, eu vou falar disso amanhã, os ANS, que vão impactar ali, eventualmente, até na remuneração da contratada. O fiscal também que vai fazer essa aplicação. Tem um modelinho, uma tabela, que a gente vai ver amanhã. Cumprir, caso se aplique, com os procedimentos previstos para o recebimento provisório do objeto. Também vamos falar amanhã. Recebimento provisório é feito pelo fiscal. Definitivo é feito pelo gestor. Então, recebimento provisório, nos prazos estabelecidos no contrato, é feito pelo fiscal. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos de acessibilidade nos serviços e no ambiente de trabalho. Então, também é uma obrigação legal. Então, tem que o fiscal fiscalizar o cumprimento desse requisito de acessibilidade. E apresentar relatório ao término do contrato ou quando solicitado em qualquer período ao gestor do contrato para as providências do artigo 23. É aquilo que eu falei. O fiscal elabora os relatórios para que o gestor tome as providências cabíveis. O fiscal não tem nenhum poder decisório ali sobre o que vai ser feito. Ele acompanha a execução, relata, aponta, mas ele tem que sempre alçar, quando esgotada a competência dele, ao gestor. Por isso que é tão importante esses relatórios. Você tem atribuições específicas também do fiscal técnico. E aí você, por exemplo, vai ter, no caso de uma obra, cobrar, quando se tratar de obra, o diário de obras. Então, você tem atribuições importantes ali do fiscal técnico, aquele cara que está ali acompanhando no chão de fábrica o dia a dia da execução contratual. Verificar se o material fornecido ou utilizado guarda consonância com o oferecido na proposta. A empresa eventualmente apresentou uma proposta ali trazendo a marca X, aí depois na execução vai lá e traz uma marca mais barata, a marca Y. Tem até meme na internet que o nego faz, né? Aquele cavalo bonitão na proposta e aquele cavalo todo zoado na entrega. Não pode fazer isso, né? O fiscal tem que ficar sempre de olho nessa entrega. Verificar a execução do objeto contratual, proceder à sua medição e recebê-lo. O fiscal tem que fazer, o fiscal técnico, né, faz a medição do objeto. Por exemplo, se a empresa tinha que entregar 100 resmas de papel, ela tem que entregar 100 resmas de papel, não pode entregar 80. Se entregar 80, é até um superfaturamento. E aí isso tem que ser apontado. Constatar se a execução do objeto está sendo prestada no local estipulado no contrato.
com a correta utilização dos materiais e equipamentos. Recusar serviço ou fornecimento irregular ou em desacordo com as condições previstas no edital de licitação, ou na proposta da contratada, ou no instrumento de contrato. Verificar o cumprimento por parte da contratada, atenção, muito importante isso, hein? Das normas de segurança e saúde do trabalho. Então, o fiscal técnico tem que acompanhar ali se os empregados estão usando EPI, estão usando os uniformes, se for o caso, por exemplo, luva, né, no caso da limpeza. O fiscal técnico tem que estar acompanhando isso. Exigir por intermédio do preposto da contratada a utilização de crachá e de uniforme, quando houver previsão contratual, né? Claro, se for obrigação do contrato, o fiscal vai ter que verificar ali se o pessoal está usando crachá, uniforme para identificação. Comunicar por escrito à contratada os danos porventura causados por seus empregados, requerendo as providências reparadoras. O empregado, como eu disse, né, nos casos de terceirizações, naqueles contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, eles são empregados da contratada. Então, se eles causam um dano ali durante o trabalho, é a contratada que tem que responder por isso. Então, isso tem que ser apontado pelo fiscal. Comunicar ao gestor de contratos, mediante provocação justificada do requisitante demandante, a necessidade de se realizar acréscimo ou supressões do objeto contratado. Então, o fiscal que verifica inicialmente ali, a gente precisa fazer um acréscimo contratual aqui. De acordo com o que ele está observando na realidade do contrato, ele aponta, aí o gestor vai iniciar ali os procedimentos, as justificativas para essa alteração do contrato. Mas tudo começa ali quando o fiscal verifica essa necessidade. E apresentar sugestão fundamentada pela aplicação de glosas sobre parcelas não executadas do serviço que tenham sido indevidamente previstas na fatura ou nota fiscal pela empresa contratada, né? Por exemplo, num caso de superfaturamento, eu posso glosar a fatura ali para que de fato seja pago o que a empresa entregou, né? Eu não vou pagar a mais para ela se ela descumpriu o contrato e entregou abaixo do que deveria entregar. Para o fiscal administrativo, eu tenho só duas funções. Olha só o artigo 26. Na verdade, não só duas, né? São essas duas específicas e mais aquelas comuns do artigo 26. Então, se você for nomeado fiscal administrativo, não fica só no 26, não. Você tem que olhar o 24 também, que traz aquelas atribuições comuns. Mas as específicas são essas. Assegurar ao longo de toda a execução do contrato de aquisição de bens ou prestação de serviço o cumprimento de reserva de cargos previstas em lei para pessoas com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas. Isso é obrigação da lei, tá? A obrigação da lei, ela coloca ali, por exemplo, uma reserva de cargos para aprendiz, pessoas com deficiência, você tem leis específicas que regulamentam isso. E o fiscal administrativo tem que fazer esse acompanhamento, se a empresa está cumprindo essas obrigações. Hoje mesmo, é só curiosidade, né? Estava olhando aqui no intervalo, foi publicado um decreto que prevê cota, né, para mulheres vítimas de violência doméstica, né, nesses contratos com mão de obra. Foi publicado hoje, teve até cerimônia lá do governador. Então, é uma obrigação, né, também do fiscal administrativo verificar o cumprimento dessa cota. Salvo engano, é 5% nos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra. Receber, conforme o caso, a documentação da empresa para fins de pagamento, encaminhando ao gestor com as notas fiscais assinadas e atestadas e relatório de conformidade. Como eu disse, o fiscal ele vai ali fazer o recebimento provisório e vai encaminhar para o gestor. Só que tudo tem que estar já atestado, né? Tem que estar tudo já relatado e adequado para que depois se providencie o pagamento da empresa. Ou, se for o caso, né, que faça a retenção. O decreto também cuida ali de possíveis conflitos de competência, porque, eventualmente, o fiscal do contrato ele não vai conseguir
dentro da sua esfera de competência, tomar uma providência. E aí, ele vai ter que alçar a questão ao gestor do contrato, que tem a ideia ali de coordenação, de gerenciamento daquele contrato. Então, por isso que o 27 ele fala, considera-se esgotada a competência do fiscal ou da comissão fiscalizadora quando, após intervenção oficial, o inadimplemento não for solucionado dentro de um prazo razoável, observadas a gravidade da falta e a essencialidade do bem ou serviço afetado, especialmente nos seguintes casos. É muito comum nesses contratos, nos contratos administrativos, que você tem ali um certo diálogo entre a administração e o contratado. Eventualmente, se o contratado ele atrasou alguns dias a entrega, não necessariamente você vai já punir ele. Você pode lhe dar um prazo para ele regularizar, de repente ele atrasou porque o caminhão dele foi assaltado ali na Dutra, né? Então, tem uma justificativa razoável para isso. Você pode dar um prazo para ele. Então, esse diálogo é razoável você ter isso num contrato. E o fiscal pode fazer isso. Ele pode dar esse prazo a mais ali, mas eventualmente não vai ser o suficiente. Pô, eu dei um pouquinho a mais de prazo para a empresa, ela não entregou, ou ela entregou de forma irregular. O que eu vou fazer? Eu vou abrir um processo sancionatório? Não posso fazer isso. Isso aqui está fora da minha competência. Aí ele vai ter que alçar isso ao gestor para que ele encaminhe ali para depois a autoridade abrir o processo. Mas sempre relatando. O fiscal tem que sempre relatar, anotar essas intercorrências no contrato. Então, aí, com isso, a gente fecha essa parte de atribuições, né? Essa parte bem chatinha mesmo, porque é rol, né? É rol listado em decreto. Então, a gente tem que ver para tentar delimitar ali as funções de cada um. Agora, eu não posso esquecer, não devemos esquecer do chamado princípio da segregação de funções. O que é o princípio da segregação de funções? Um conceito, né, do Manual de Orientações Técnicas de Auditoria do Poder Executivo Federal, a segregação de funções significa repartir funções entre os agentes públicos, cuidando para que o mesmo indivíduo não exerça funções incompatíveis entre si, de modo a reduzir o risco de erro ou fraude. Então, a ideia é evitar que o indivíduo exerça funções incompatíveis entre si. Ele não pode ser o controlador da função que ele exerceu, que ele executou. Então, sobretudo em matéria de controle, isso tem que ser muito bem observado. É por isso que o TCU, ele diz que não pode o cara que atuou como pregoeiro ser fiscal daquele contrato, porque ele que conduziu aquela licitação, o procedimento licitatório que culminou na contratação, então ele não pode ser fiscal daquele contrato. Isso viola o princípio da segregação de funções. Olha só esse acórdão do TCU. A segregação de funções, princípio básico de controle interno, que consiste na separação de atribuições ou responsabilidade entre diferentes pessoas, deve possibilitar o controle das etapas do processo de pregão por setores distintos, e impedir que a mesma pessoa seja responsável por mais de uma atividade sensível ao mesmo tempo. Porque a ideia, pessoal, a gente tem que entender a ideia, né? Imagine você, na sua vida, você fiscalizar você mesmo. Né? Se você cometeu uma falha ali, um erro, obviamente você não vai relatar aquilo, né? Você vai ocultar. Então a ideia aqui é a mesma. Você não pode exercer uma função cujo controle você mesmo faria. Então por isso que a segregação é tão importante, para evitar a ocultação. E isso está na nova lei também. Na 14133 está expresso ali que deverá ser observado o princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros
e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação. Aí o TCU vai dar alguns exemplos, né, de situações que violam o princípio da segregação de funções. Olha só esse aqui. É vedado o exercício por uma mesma pessoa das atribuições de pregoeiro e de fiscal do contrato celebrado. É o exemplo que eu dei. Por atentar contra o princípio da segregação de funções. Outro exemplo. Os documentos apresentados para lastrear a liquidação da despesa devem possuir o devido atesto da execução dos serviços por pessoa diversa da que autorizou o pagamento, em atenção ao princípio da segregação de funções. Então, por isso que é importante que, normalmente, o ateste seja feito pelo fiscal e quem autoriza o pagamento seja o gestor do contrato ou uma autoridade superior. O que não pode é a mesma pessoa que atestou autorizar o pagamento. Isso viola o princípio da segregação de funções. Outro exemplo, esse já é mais discutido, né, em relação à elaboração do edital pelo pregoeiro. Pode o pregoeiro elaborar o edital? O TCU, ele tem esse acórdão aqui, um acórdão bem famoso, o 2146, 2022, que vai dizer o seguinte: a atribuição ao pregoeiro da responsabilidade pela elaboração do edital, cumulativamente às tarefas de sua estrita competência, afronta o princípio da segregação de funções e não encontra respaldo, né, na legislação. Então, o que o TCU diz? O pregoeiro não pode elaborar o edital. Por quê? Porque senão ele estaria fazendo as regras, né, do jogo que ele vai apitar, que ele vai conduzir depois. É como se o juiz estivesse fazendo as próprias regras. Então, a ideia aqui é evitar. A gente sabe que, na prática, isso é muito difícil, é comum pregoeiros elaborarem edital, sobretudo em municípios menores, mas imagina que, né, na estrutura da UERJ, dá para a gente pensar em tentar observar esse acordo, né? Mas quem elabora, então, o edital? Normalmente o setor de planejamento, o setor de contratações, o setor de compras, né? Depende de como vocês chamam aqui. Mas a ideia é que não seja o pregoeiro. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Então vamos falar um pouquinho agora de contratos administrativos, que vai ser a base para tudo que a gente vai falar amanhã. Eu vou introduzir o tema aqui na aula de hoje, e aí amanhã a gente vai aprofundar alguns pontos sobre pagamento, sobre fiscalização, pontos mais operacionais, ANS, sanções. Então amanhã a gente vai aprofundar esses pontos, mas aqui a gente tem uma base teórica que a gente precisa enfrentar. Primeiro, pessoal, contratos administrativos. O que são os contratos administrativos? Será que qualquer contrato que a administração fizer é um contrato administrativo? Não. Eu tenho um gênero, que são chamados contratos da administração. Esses sim são quaisquer contratos celebrados pela administração pública. Mas eu tenho espécies. Eu tenho os contratos privados da administração, também chamados de semipúblicos, que são contratos celebrados pela administração, mas em um regime jurídico de direito privado. Um exemplo clássico é um contrato de locação em que a administração é locatária. Por exemplo, eu preciso locar uma nova sede, um imóvel privado lá. Vai ser um contrato de locação que vai seguir a lei do inquilinato. Ou, por exemplo, um contrato de seguro. Eventualmente, né, pode ser celebrado na prática, vai ser um contrato privado. São mais pontuais, mais raros. O que é comum, o que é mais comum é o contrato administrativo. Esse contrato, ele é celebrado com base num regime jurídico de direito público e vai seguir necessariamente a lei 14.133 agora, né, para novos contratos. E salvar daquelas situações de ultratividade que a gente falou no começo da aula. Então, qual a diferença de um contrato administrativo para um contrato privado da administração? O contrato privado é marcado por um regime de paridade, de equidade. Eu tenho administração e contratado na mesma posição, em pé de igualdade. Até porque o regime ele é predominantemente de direito privado. Já no contrato administrativo, não. Aqui eu tenho
um natural desequilíbrio. A administração ela está em uma posição superior, pelo menos em tese, ao contratado. Por quê? Porque aqui é um regime jurídico de direito público. Esse contrato é voltado ao atendimento do interesse público. Então, um contrato de limpeza hospitalar tem o interesse público ali, claro. Por isso que há algumas prerrogativas da administração pública nesses contratos. Quais são essas prerrogativas? São as chamadas cláusulas exorbitantes. Quais são essas cláusulas? Alteração lateral, rescisão lateral, fiscalização, aplicação de sanções e ocupação provisória. Alteração lateral. A administração ela pode extinguir o contrato, ela pode alterar o contrato, perdão, a qualquer tempo, para mais ou para menos. Claro, né, tem que justificar, tem que estar bem instruído no processo, com as razões que vão ensejar essa alteração, mas ela pode alterar, independentemente da concordância do contratado. Na mesma lógica, a rescisão lateral. Esse é um ponto importantíssimo, talvez seja a principal cláusula exorbitante, que a gente não visualizaria na nossa vida privada. Imagine um contrato privado seu, em que a outra parte pudesse extinguir o contrato com você a qualquer tempo, sem qualquer tipo de indenização. Seria um contrato abusivo, né? Aqui não, aqui a lei permite. A lei permite que a administração pública, ela, claro, né, dentro do rol legal, extingua o contrato motivado ali por interesse público, unilateralmente, sem concordância do contratado. Ela pode fazer isso. Outro exemplo, fiscalização. Outra cláusula exorbitante, fiscalização. Na verdade, não é só uma prerrogativa, é um dever da administração pública fiscalizar aquele contrato, que é o que a gente está tratando aqui ao longo de todo o curso. E que, em casos extremos, pode gerar a aplicação de sanções. Se verificada a irregularidade, que motive ali a aplicação de sanções, ela vai, não só pode, como deve ser aplicada. E, por fim, a ocupação provisória. A ocupação provisória é uma hipótese específica em que a administração pública ela vai assumir o objeto do contrato para ou acautelar faltas da contratada ou assegurar a continuidade da execução. Então, a contratada largou o contrato e aí a administração vai lá e ocupa aquele contrato para assumir e dar continuidade. Então, são cinco cláusulas exorbitantes que a lei prevê. Nem precisaria, porque elas já derivariam do artigo 104, mas estão lá no artigo 104 da 14133. Tem aqui alguma dúvida? Não pode. Não pode. Alteração lateral é independentemente da concordância. Tem um limite. Tem um limite, a gente vai falar daqui a pouco. Pode ser acréscimo ou supressão. Ela não pode se opor. É lei. Ela vai ter que seguir. Mas tem limites, como você falou. Daqui a pouco eu te vou falar deles. Mas antes disso, o contrato administrativo ele é marcado por algumas características. Primeiro, formalismo moderado. O contrato administrativo ele é formal. Como regra, é nulo o contrato verbal com a administração pública. Tem que não só ter um contrato, como ter um termo de contrato que vai seguir as cláusulas obrigatórias do artigo 92. Então, é um contrato formal. É um contrato bilateral, porque você vai ter duas partes ali com interesses contrapostos. É um contrato comutativo. O que é a comutatividade? É uma relação de equivalência entre obrigação, entre prestação e contraprestação. A ideia geral é aquilo que eu vou pagar para a contratada é compatível com aquilo que ela está executando. E é aqui que reside a ideia de equilíbrio do contrato.
Olha só esse trecho aqui. A comutatividade representa a existência de obrigações recíprocas entre as partes de forma proporcional. É aqui que reside o princípio constitucional da manutenção do equilíbrio do contrato. Como consequência desse princípio, se no curso do contrato surgir alguma circunstância que onere excessivamente o contratado, o Estado terá o dever de reequilibrar o contrato, restaurando a equação econômico-financeira inicial. Então, o equilíbrio do contrato ele tem que ser observado ao longo da execução contratual. Então, por exemplo, vem uma pandemia e acarreta ali um impacto no equilíbrio do contrato. De forma, claro, demonstrada, justificada, isso pode gerar um reequilíbrio do contrato, para manter a equação econômico-financeira, essa relação de prestação e contraprestação. É um contrato personalíssimo, por quê? Como regra, o contratado é que vai executar as obrigações. Lembra que eu disse lá quando a gente viu as atribuições do fiscal? Né? Uma das atribuições é ele verificar se de fato é a contratada que está executando o objeto. Né? Não pode o fiscal dar uma batida, chegar lá e ver que tem uma outra empresa com uma outra logo lá executando a obra. Não pode. A não ser, é claro, que haja uma subcontratação admitida pela administração, com concordância dela, admitida no contrato. O contrato tem que admitir a subcontratação e tem que concordar a administração com essa subcontratação. Mas, como regra, o contrato é personalíssimo. E é um contrato naturalmente instável. Por quê? Porque a administração tem prerrogativas de alterar aquele contrato, de extinguir, de alterar unilateralmente. Então, é um contrato que está marcado por uma questão ali de instabilidade. O contratado pode, a qualquer momento, ver o contrato extinto. Aí você pode até pensar, pô, mas isso é injusto. É injusto, mas aí o contratado vai precificar isso na proposta dele. Né? Ele vai, se ele sabe que a qualquer momento pode ser extinto o contrato, ele vai precificar isso na proposta dele. Aprofundando o formalismo moderado, é possível o contrato verbal com a administração pública? Eu disse para vocês que, como regra, o contrato é formal. Mas a lei admite, no artigo 95, parágrafo 2º, que excepcionalmente eu tenha um contrato verbal com a administração pública. Olha só, artigo 95, parágrafo 2º, é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo o de pequenas compras ou de prestação de serviços de pronto pagamento. Assim entendidos aquele de valor não superior a R$10.000. Então, até R$10.000, esse valor foi atualizado já, né? Todo ano esses valores são atualizados, eu posso ter contrato verbal com a administração pública. São as chamadas despesas miúdas. Despesas de pronto pagamento. Por exemplo, você precisa fazer um reparo ali na escada, um reparo pequeno. Você pode chamar ali um prestador de serviço, pagar ele, por exemplo, em regime de adiantamento, ou com cartão corporativo, enfim, né, a forma que você melhor discipline isso, sem formalizar um contrato verbal mesmo. Claro que tem que ter um controle, transparência disso, né, depois, mas não precisa ter um contrato. É uma despesa de pronto pagamento até R$10.000. E é claro que tem que ter um controle também, até para evitar fracionamento indevido. Né? Se você vai fazendo todo mês ali um reparo, isso aí somando vai ultrapassar o limite. Isso pode gerar fracionamento indevido. Então, tem que ter um controle adequado disso. E outra situação é a situação da dispensa do termo de contrato. Aqui vai ter um contrato, mas eu não vou ter um termo de contrato com todas as cláusulas do artigo 92. Um termo formal de contrato. Vai existir um contrato, mas mais informal. Porque o contrato vai poder ser substituído, por exemplo, pela nota de empenho, pela ordem de execução de serviço, por uma carta-contrato, um instrumento menos formal. Isso é permitido pelo artigo 95 da Lei 14.133. Olha só,
O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, que a administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. Então, quais são esses casos em que eu posso substituir o termo de contrato por um desses instrumentos equivalentes? Primeiro, dispensa em razão do valor. Naquelas contratações diretas de até 50 mil atualizados para bens e serviços, hoje é 59 mil e alguma coisa, ou até 100 mil, também cento e poucos mil atualizados para obras, você pode fazer contratação direta. Você pode dispensar a licitação. E nesse caso você pode dispensar também o termo de contrato. Ou, e aqui independentemente do valor, pode ser um contrato de 5 milhões de reais, se for uma compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos sem nenhuma obrigação futura. Então, por exemplo, a empresa tem que entregar ali 5 mil resmas de papel para material de escritório. Não tem nenhuma obrigação futura, é só entregar e pronto. Ainda que esse contrato seja um contrato de 300 mil, 400 mil, eu posso dispensar o termo de contrato e substituir pela nota de empenho. Não tem problema. O que não pode ter é obrigação futura, porque se tiver qualquer obrigação futura, não pode dispensar o termo de contrato. Aí vai ter que ter contrato. Por exemplo, garantia. Garantia é uma obrigação futura. Então, vai ter que ter termo de contrato. Assistência técnica também é obrigação futura. Então, vai ter que ter termo de contrato. Olha só esse acordo aqui do TCU. A formalização da contratação de fornecimento de bens para entrega imediata e integral não pode ser realizada por meio de nota de empenho quando for necessário serviço de garantia de suporte técnico, porque eles caracterizam a obrigação futura, então tem que ter termo de contrato. Então, recapitulando, até 10 mil atualizados eu posso ter contrato verbal. E nesses casos aqui, dos incisos 1 e 2, eu posso dispensar o termo de contrato e substituir por uma nota de empenho, por uma ordem de serviço. Quais são esses casos? Dispensa em razão do valor e compra com entrega imediata integral sem obrigação futura. E aqui independentemente do valor. Alguma dúvida? Diga. Pera aí, rapidinho, microfone. Uma contratação de um serviço especializado que não se sabe exatamente qual vai ser o resultado final, né? Por exemplo, uma perícia, precisa ter termo de referência? Termo de referência? Sim. Tem que ter algum documento ali que vai especificar qual é esse serviço, né? Quais são as obrigações da contratada, né? O que ela tem que ter, o que o serviço vai ter que conter para ser adequadamente prestado. Uma perícia, por exemplo, uma perícia financeira em cima de contas públicas. Sim, isso vai ter que ser especificado em algum lugar, no termo de referência. Tem que ter especificação disso no termo de referência. E você não vai ter termo de referência se for uma obra, porque aí é um projeto básico. Né? Mas você sempre vai ter um documento que vai especificar o bem e o serviço. No caso de compra ou um serviço como esse, por exemplo, um serviço qualquer, vai ser o termo de referência. Se for uma obra, é um projeto básico, mas sempre tem um documento que especifica o bem e o serviço. Mais alguém? Cláusulas obrigatórias do contrato. Na Lei 8666, eu tinha o artigo 55. E agora, na Lei 14.133, eu tenho o artigo 92. Eu não vou tratar de todas as cláusulas aqui, eu vou só destacar algumas, mas fica aí o dever de casa, né, para vocês lerem o rol do artigo 92, que vai trazer todas as cláusulas obrigatórias necessárias de um contrato administrativo. Primeiro, né, o objeto e seus elementos característicos, o que eu estou contratando, é um bem, é um serviço, é uma obra, quais as especificações essenciais ali daquele objeto. A legislação aplicável à execução do objeto. Então, por exemplo, é um contrato de 14.133, é um contrato de 8666,
tem que especificar isso. O regime de execução é uma empreitada por preço global, por preço unitário, é um regime de tarefa, tem que especificar também. O preço e as condições de pagamento, os critérios, a database e a periodicidade do reajustamento de preços. E os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento e a data do efetivo pagamento. Pessoal, primeira coisa aqui. O preço e as condições de pagamento. Qual que é o prazo para pagamento? A gente tem na praxe o prazo de 30 dias, só que esse prazo não está mais previsto na lei. Ele estava na 866. Na 1413 não tem mais esse prazo. Então, mais do que nunca, é essencial que você traga esse prazo no contrato. Pode ser o prazo de 30 dias? Pode, é a praxe administrativa, mas tem que estar previsto no edital e no contrato. E critérios de reajustamento. Então, tem que estar previsto o índice de reajuste. Reajuste é cláusula obrigatória do contrato. Então, tem que estar previsto. Qual é o índice? Qual é a data base? A partir de quando ele começa a contar? E agora a nova lei traz regras sobre isso. A gente vai falar daqui a pouco, ou amanhã, dependendo do horário. Então, tem que estar previsto. Qual que é o índice? Qual a data base? É o IPCA? É o INPC? Isso tem que estar especificado. E a atualização monetária. E aqui, atenção, correção monetária é diferente de atualização monetária. Correção monetária é reajuste, é a aplicação de um índice para manter o equilíbrio daquele contrato, por exemplo, pela variação na inflação. A atualização monetária é diferente, você vai ter um índice também, mas que vai ser aplicado para compensar o atraso no pagamento. Vamos supor que a administração tinha 30 dias para pagar. Não pagou. A partir daí começa a contar um prazo de atualização monetária, que vai incidir entre a data do adimplemento das obrigações e o efetivo pagamento. Então, por exemplo, esses mesezinhos, ou dias que a administração demorou para pagar, ela vai ter que ser pago esse valor com a atualização. O crédito pelo qual ocorrerá a despesa, com a indicação de classificação funcional programática e da categoria econômica. Pessoal, assim como eu não posso licitar sem a previsão orçamentária, eu não posso contratar sem previsão no orçamento. Então, o crédito orçamentário tem que estar especificado ali nas cláusulas do contrato. A matriz de risco, quando for o caso. O que é matriz de riscos, pessoal? Importante. Matriz de riscos é uma cláusula contratual que vai disciplinar quem é o responsável por cada risco que possa afetar o equilíbrio econômico-financeiro daquele contrato. Então, você vai ter uma cláusula no contrato ou um anexo do contrato que vai listar riscos possíveis que afetam o equilíbrio, por exemplo, risco de variação cambial excessiva, risco de variação de demanda, riscos que possam afetar o equilíbrio daquele contrato. E listar também quem é o responsável por aquele risco, é o contratado, é a contratante, a administração. Isso é chamada matriz de riscos, que não se confunde com o mapa de riscos. Não se confunde matriz de riscos com mapa de riscos. Mapa de riscos é um documento de planejamento que vai listar os riscos da contratação. Não só os que afetam o equilíbrio do contrato, pode ser qualquer risco. Risco de sobrepreço, risco de deserção na licitação, qualquer risco que afete ali algum momento ou do planejamento ou da execução contratual, ou até a própria licitação, o próprio certame licitatório, a própria disputa. É um documento de planejamento, o mapa de riscos. Então tem diferenças. E outra coisa, matriz de riscos não é obrigatória em todos os contratos.
só nos contratos de grande vulto, que são aqueles acima de 200 milhões de reais, atualizados também, ou quando você adotar o regime de contratação integrada ou semi-integrada, sobretudo para obras, né? São regimes muito adotados em obras, quando você, por exemplo, atribui ao contratado a elaboração de elaborar projetos também, né? Projeto básico, projeto executivo. No caso da integrada, ele vai fazer o projeto básico e o executivo, e no caso da semi-integrada, ele vai fazer o projeto executivo. Não é tema aqui da nossa aula, mas só a título de menção. Nesses 3 casos, contratações de grande vulto, contratação semi-integrada e contratação integrada, é obrigatória a matriz de risco. Nos outros casos, não, né? Ou seja, 99% dos casos não é obrigatório. O prazo para resposta ao pedido de repactuação e ao pedido de reequilíbrio. A gente vai falar provavelmente amanhã, né, esse tema do reequilíbrio. E aí, o contrato tem que trazer o prazo, né, para a administração responder esse pedido. Não pode engavetar o requerimento da contratada. O prazo de garantia mínima do objeto, né, o prazo de garantia, se houver, relativo àquele objeto. Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e sua base de cálculo. Eu vou falar amanhã também, mas a multa ela tem um percentual mínimo e máximo. E aí quem vai dizer qual de fato é o percentual dentro dessa faixa é o contrato. Então o contrato tem que trazer ali o percentual de multa. Só a título de antecipação, esse percentual pela lei é de 0,5% a 30% do valor do contrato. Mas amanhã a gente vai falar melhor disso. A obrigação de o contratado manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação ou para a qualificação. É aquilo que eu falei, pessoal. Inclusive, é uma obrigação da gestão e da fiscalização acompanhar essa manutenção. Então, se eu exigir certidão de regularidade com tributos federais na licitação, eu tenho que exigir durante todo o contrato essa regularidade. É cláusula obrigatória, a lei exige isso. Se ele perder uma condição de habilitação, eu não posso prorrogar o contrato com ele e, se eu der um prazo e ele não regularizar, eu tenho que extinguir o contrato. Porque ele perdeu uma condição essencial que a lei exige, que é uma condição de habilitação que foi exigida na licitação. A obrigação de o contratado cumprir, olha aqui, que eu tinha falado para vocês, as obrigações, as exigências de reservas de cargos previstas em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoas com deficiência, para reabilitado de previdência social e para aprendiz. Tem leis específicas que exigem esses percentuais mínimos em contratos, né, com a administração pública, por exemplo. E aí, o fiscal ele tem que acompanhar isso, o gestor também. É importante que você tenha esse acompanhamento proativo de cumprimento. E nosso decreto coloca essa atribuição especificamente ao fiscal administrativo, como a gente viu no slide anterior, né? O modelo de gestão do contrato e os casos de extinção do contrato. Então, isso também tem que estar disciplinado no termo de contrato. Essas, então, são as cláusulas obrigatórias que vão constar na minuta do contrato e que tanto o gestor quanto o fiscal têm que estar atentos ali na gestão e na fiscalização para que eles consigam ali, de fato, exigir o cumprimento dessas cláusulas e, se for o caso, em caso de descumprimento, até trazer eventual penalização. E aí, pessoal, diante da hora, eu vou encerrar aqui, porque vamos mudar o tema amanhã. A gente vai falar um pouquinho amanhã de alteração no contrato, supressão, acréscimo. Vamos falar de sanções, vamos falar de pagamento, subcontratação, aspectos mais operacionais ali da gestão e fiscalização. E é por isso que é importante vocês terem bem compreendido todos esses conceitos, atribuições que a gente viu hoje aqui, porque eles vão ser essenciais para amanhã a gente ver essa parte operacional. Alguma dúvida?
Todo mundo querendo almoçar, né? Então vamos almoçar. Até amanhã, pessoal.